Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Cássio Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello no Supremo. Celso de Mello que se aposenta agora no dia 13 de outubro. Quem esperava por isso? Quem esperava por esse nome? Ninguém, nem ele, Cássio Nunes Marques. O motivo da escolha ainda não está claro, o que gera uma leva de especulações. Cássio Nunes é advogado de formação, chegou à carreira da magistratura pelo 5º Constitucional e foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para o TRF da Primeira Região. Hoje, o Cássio Nunes é vice-presidente do TRF1. E a sua escolha frustrou quem esperava um ministro terrivelmente evangélico, ou um defensor de primeira hora da pauta ideológica do bolsonarismo, o que gera, inclusive, uma onda de reações contrárias à sua nomeação. Cássio Nunes chega ao Supremo pelas mãos do Centrão. Talvez ele pudesse ser chamado não de terrivelmente evangélico, mas de um terrivelmente centrão. Ele estava em campanha para o STJ e foi catapultado para o Supremo, para a sua própria Suprema. E a sua escolha foi comunicada pelo presidente Bolsonaro aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O presidente Luiz Fux, pelo jeito, não foi ouvido e, quando se manifestou, falou mal da escolha. Quem é Cássio Nunes, o que esperar dele no Supremo e o que tiramos do processo de escolha de Bolsonaro para o STF? Esse é o assunto do Sem Precedentes de hoje, com Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Ao final, como sempre, nós vamos eleger um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. Juliana, eu queria começar ouvindo você sobre Cássio Nunes Marques. Certamente para você uma incógnita, não, ninguém de nós esperava, quem disser isso está de sacanagem, mas eu queria saber o que dá para esperar e o que dá para ler desse processo de indicação. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Acho que tem duas coisas que chamam a atenção nesse processo. Primeiro é o tempo da indicação, né? O que o Bolsonaro quer indicando essa pessoa tão cedo, com a vaga ainda não aberta, né? O que ele ganha com isso, que recados ele passa com essa indicação sendo feita nesse momento. Uma segunda camada de questionamentos que essa indicação gera é sobre essa própria pessoa, né? Quais são as motivações que estão por trás da indicação do Cássio Nunes Marques. A justificativa apresentada pelo presidente Bolsonaro, que tem a ver com uma suposta proximidade, né? Ele usa, já tomamos tubaína várias vezes, como se mostrasse uma relação de confiança, não parece ser muito consistente ou convincente, porque o que se tem lido, né, o que se dá conta é que eles teriam se conhecido há não tanto tempo assim. Então, diante dessa justificativa que não parece tão sólida, fica aí a pergunta de quais são as razões que levaram a essa indicação, porque claramente existe um custo com essa indicação, que é não agradar certas bases do bolsonarismo. A gente já viu aí reações contrárias do Silas Malafaia, até mesmo do Olavo de Carvalho. Então, fica um pouco a incógnita, que é o que está se ganhando com essa indicação, o que o presidente Bolsonaro pretende com essa indicação no Supremo, que, num primeiro momento, está se mostrando um pouco custosa para um lado, né? Qual seria o lado do ganho que está colocado aí nessa indicação, que não ficou claro na justificativa oficial, digamos assim, apresentada pelo presidente Bolsonaro até agora. Interessante, ouvindo um amigo do Cássio Nunes Marques, antes de passar para o Diego, ele disse que o Cássio Nunes foi levado para uma audiência com o presidente Bolsonaro nessa disputa pela vaga no STJ, com a aposentadoria em breve do ministro Napoleão Nunes Maia. E aí o presidente gostou dele, ele estava apresentando os seus ativos, né, o Cássio Nunes, para o presidente, mostrando quem ele era, etc, etc. Foi levado pelo Ciro Nogueira, que é um expoente do Centrão, e trabalhou, inclusive, era da base de sustentação da Dilma Rousseff, foi levada por ele, e Cássio Nunes foi levado por ele. E aí o presidente simplesmente falou, não, você não vai para o STJ, você vai para o Supremo. Como se fosse uma coisa assim também, né? Não, se serve para o STJ, serve para o Supremo.
como se fosse uma mesma coisa, né? São processos muito diferentes. Diego, eu queria ouvir você sobre a indicação do Cássio Nunes. O que você destaca para nós? Acho que a combinação dessas coisas que a Juliana falou, né, as características de quem é o desembargador Cássio Nunes, difíceis da gente mapear exatamente nesse momento, mais a velocidade da indicação, a combinação dessas coisas aumenta a interrogação de por que essa velocidade, né? Porque essa é uma indicação que está longe de ser óbvia, né? Esse não é um nome, por qualquer critério que vocês mencionaram, né, que o próprio Bolsonaro mencionou, né, o critério da tubaína, da proximidade, não parece ser o caso, apesar de ele ter falado, como a Juliana observou. O critério do conservadorismo ou do catolicismo não parece ser coisas que destacam o desembargador, pode ter seus valores lá, mas não seria conhecido por isso. Se você for apurar após a indicação, as leituras não são essas. A eficácia dele no colegiado também não parece, o Bolsonaro apontou esse critério, né, que era alguém que vai trabalhar lá dentro para fazer a posição prevalecer sobre os temas conservadores. Não sabemos se tem experiência de colegiado, mas até aí tem muitos outros candidatos para essa vaga que poderiam também ter essa experiência. E aí a gente fica pensando por que, então, numa indicação que está longe de ser óbvia, de ser um nome que vai, sob qualquer critério, convencer qualquer grupo automaticamente, desses que estão apoiando o Bolsonaro, por que o Bolsonaro abre um flanco? Porque, veja, indicar antecipadamente é abrir um flanco. O período entre a indicação e a sabatina é um período em que essa pessoa vai estar sob um intenso escrutínio, né? Qualquer indicado ao Supremo ou indicado ao Supremo acontece isso. Então, seria do interesse do presidente que esse período seja fechado o mais rápido possível, né? Que você indique e imediatamente o Senado se pronuncie sobre aquela indicação para você consumar a indicação de uma vez, a pessoa toma posse e acabou, não tem mais o que discutir. Então, por que antecipar? Me parece que é uma combinação muito estranha, eu não vejo motivo para o Bolsonaro ter essa pressa. Não consigo ver, eu consigo ver os custos, não consigo ver a vantagem, exceto que ele tinha muitas pessoas pressionando, né, essa fila, empurrando de vários lados, querendo chegar lá na frente, e talvez, como também aconteceu no caso da indicação do Teori Zavascki por Dilma Rousseff, né, uma leitura da velocidade da indicação, mas ainda assim foi depois da vaga abrir, não antes. Uma leitura que foi feita na época é de que, assim, ela já não precisa mais enfrentar uma série de grupos e pedidos que estavam chegando para pedir audiência para tratar de quem deveria entrar nessa vaga. Então, a velocidade, indicar rápido é você se livrar desse problema. Só que esse é um problema que o Bolsonaro vem cultivando. Ele não vem se furtando a manter as pessoas no loop, né, em volta dele, no laço, dizendo, olha, a vaga pode ser sua, essa vaga aqui tem aberta, as características são as que você tem. Então, nada, não fecha. Acho que a gente vai precisar entender exatamente qual a vantagem que o Bolsonaro viu em fazer isso. Porque acho que assumir que fez, né, por um espasmo, um arroubo, é uma possibilidade. Mas, dado uma coisa assim tão fora da curva e tão evidente que ele ia sofrer críticas de vários grupos, inclusive próximo a Bolsonaro, acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder com o que a gente sabe até agora. Diego, quem abriu o processo de indicação, quem o antecipou, foi o próprio Bolsonaro, né? Foi a primeira pessoa a falar de vaga para o Supremo ainda ano passado. Tomás, e você? O que você avalia da escolha do Cássio Nunes Marques? Eu chamaria atenção para isso, né? Para por que ele, né? Que é a nossa grande incógnita. O próprio Bolsonaro já via sinalizando o perfil que ele buscava, e eu acho que a grande dúvida que existia era, tá bom, vai ser alguém com a cara do Bolsonaro, pelo jeito, né? Alguém conservador, alguém comprometido com certos valores que ele tem. A dúvida que tinha vai ser alguém com a cara do Bolsonaro, que tenha os predicados que pareçam, que seja, além disso, um candidato normal, em certo sentido, né, que se pareça no currículo com outros ministros e outros indicados do passado, ou vai ser alguém que tem a cara do Bolsonaro e não tem essas coisas, né? Então, dando nome aos nomes que iam sendo aventados, né, vai ser alguém, né, como o advogado-geral da União, ou algum ministro do STJ, conservador, que tem, né, a carreira, o currículo para ser, ou vai ser alguém como o Jorge Oliveira, que não tem esses predicados, especificamente, né, mas tem a confiança do presidente. O que é interessante nessa nomeação é que ele é um candidato atípico nos dois sentidos.
ou pelo menos gera uma grande dúvida nos dois sentidos, né? Ele não dá para dizer que ele não tenha os predicados para ser ministro do Supremo. Outros ministros supremos já teve um ministro supremo no passado com currículos parecidos, né? Um desembargador de TRF, um desembargador de Tribunal de Justiça, que tem uma carreira, que tem uma reputação, que tem uma experiência como juiz, que foi advogado. Nesse sentido, ele tem, digamos assim, predicados mínimos, né? Não é algo muito fora, não é algo, digamos assim, heterodoxo. Mas porque dentre tantos desembargadores, né, que estavam disputando, que sequer estavam disputando, sequer achavam que poderiam, né, que teriam possibilidade de ser, porque esse especificamente vai ser nomeado pelo presidente nesse momento. Especialmente considerando, como eu te falei, que se é verdade que ele não é um candidato heterodoxo, né, no sentido de ter os requisitos mínimos, também na verdade que ele não tem, digamos, os requisitos máximos. Você pode imaginar candidatos com mais coisas além de ser um desembargador, né? Com mais conexões políticas, talvez, com mais reputação dentro da própria magistratura, né? Com alguém que seja um líder dentre seus pares, alguém com um perfil acadêmico, né? De mais, digamos, que seja famoso e de um grande renome acadêmico. Então, considerando que você tem desembargadores que têm essas coisas também, fica essa dúvida. Por que esse candidato? Eu acho que, como a indicação foi aberta, a gente vai ficar nessa especulação agora pelas próximas 2 semanas, ou mais de 2 semanas, pelas próximas semanas, e certamente isso vai ser um dos grandes debates na imprensa até a sabatina e mesmo depois da sabatina. Mas eu acho que talvez tenha muita coisa que a gente só vai começar a sentir de verdade depois, né? Só conforme as decisões começarem a serem dadas, conforme o comportamento dele, talvez a gente só descubra mais sobre esse ministro, caso ele seja confirmado, quando ele se torne ministro e comece a atuar no Supremo e as coisas se tornem mais públicas, as pessoas estejam prestando mais atenção. A sabatina dele, inclusive, vai ocorrer apenas depois da saída do ministro Celso de Mello. A senadora Simone Tebet já avisou que isso seria um desprestígio, um desrespeito ao decano. Portanto, sabatina só depois. Tem uma percepção também, que eu queria levantar para vocês, de que nós estávamos esperando um terrivelmente evangélico, um terrivelmente próximo da família, coisas do gênero. A gente estava esperando uma indicação que fugisse um pouco da ortodoxia. E ela foi ortodoxa. No final das contas, ela foi ortodoxa, um desembargador federal que veio do 5º Constitucional, e que não tinha essa relação com o Bolsonaro. Inclusive, quem é próximo ao Cássio Nunes e ao próprio presidente Bolsonaro diz nada mais Bolsonaro do que isso. E depois da escolha, inclusive, o próprio Cássio Nunes disse para os seus amigos que ficou gelado porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque se ele disputava o STJ, sabendo que alguns ministros do STJ queriam ir para o Supremo, ele não podia postular o Supremo, senão ele perdia o apoio para o STJ. Portanto, isso de fato nunca esteve na agenda dele. O presidente o surpreendeu completamente nessa história. E mesmo que a sabatina seja só daqui a alguns dias e que ele fique na chuva durante esse período, né, sendo bombardeado, é uma sabatina pragmática, né? É uma sabatina, é uma indicação, melhor dizendo, pragmática, uma escolha que não deve enfrentar grandes resistências. Juliana, a gente falou disso no programa anterior, no episódio anterior, e eu queria te ouvir sobre isso, porque você mesmo mencionava que a escolha podia revelar o custo político que Bolsonaro estava disposto a pagar. E agora, qual é o custo? Parece que, nesse sentido, a escolha foi contra a maior parte das apostas, né, de uma indicação, digamos assim, sincera ou totalmente identificada com os valores bolsonaristas, mas foi uma indicação que a gente especulou aqui na semana passada que seria possível, né, uma indicação voltada para certos tipos de ganhos políticos, né, angariar apoio, por exemplo, fazendo um aceno ao centrão, né, nesse caso, e que poderia ter a ver com projetos, né, do próprio Bolsonaro, políticos daqui para frente. Então, do que ele precisa de apoio para quê dentro, por exemplo, do Congresso Nacional. Então, eu acho que isso é um elemento importante, né, para a gente levar em conta, que talvez seja um outro caminho, né, que ele tenha tomado. Isso se a gente levar em conta que essa indicação ela vai perdurar até o final, né? A gente já viu também
o presidente Bolsonaro voltar atrás nas suas indicações e até mesmo nomeações. Então, também não seria sem precedentes se ele voltasse atrás e estivesse usando essa indicação, eventualmente, ou como uma cortina de fumaça, ou como uma maneira, um elemento dentro de um jogo político maior, em que ele pode, por exemplo, argumentar que fez esse aceno ao Centrão e alguma razão posterior o impediu de efetivar essa nomeação na linha do que o Diego estava colocando, nesse intervalo ainda de semanas que a gente vai ter até essa sabatina. Então, não está muito claro, né, qual vai ser o desfecho, mas alguns elementos são importantes. Parece que esse aceno para o Centrão é um dos elementos que se destaca nesse momento. Diego, antes de você falar, só um comentário que eu esqueci e é fundamental. Cássio Nunes é do Piauí, estado, e a bancada do Nordeste vai se unir em favor da sua indicação. Isso acontece toda vez que alguém é indicado para um tribunal ou para o Supremo que venha do estado do Nordeste, de algum estado do Nordeste, porque os governadores e a base, os parlamentares desses estados se unem em favor. Portanto, ele vai ter uma aprovação com uma certa tranquilidade se nada acontecer até lá. Diego, por favor. Acho que é importante também observar como que o Bolsonaro, ao falar sobre a decisão, não só essa decisão, mas o que ele vinha falando sobre a indicação para o Supremo, ele complica a vida de quem ele vai indicar, né? Porque esse é um ministro que não é conhecido por ser particularmente conservador nem nada, né? Se for aprovado e tomar posse no Supremo, será um ministro cujo passado não se encontra esses traços, mas o Bolsonaro está dizendo, ele vai ser, eu quis colocar uma pessoa que vai lá defender interesses conservadores, né? Ele usa a palavra interesses, fala conservadores, ele destaca isso como algo importante, que não vai só votar e marcar posição com relação aos seus interesses, mas que vai tentar ganhar o plenário. Primeiro, tem uma pobreza muito grande nessa descrição do que é a função, quando a gente pensa que a saída típica é você dizer, não, eu quero ministros que apliquem a lei, né? Se é para criticar o ativismo do Supremo, como o Bolsonaro fez em alguns casos, e aí o contraste fácil seria esse, né? Eu quero ministros que apliquem a lei, ministros que decidam a Constituição, que sejam contidos, que sejam ciosos do papel do judiciário. Aí Bolsonaro vai lá e coloca esse rótulo na pessoa, né? Ele vai defender interesses conservadores. Ele precisa vender para um eleitorado dele que essa é uma pessoa que vai avançar essa agenda com força. Aí você compara, por exemplo, como que o Trump fala para pegar alguém que é um exemplo para o próprio Bolsonaro. O Trump indicando a juíza Barrett para a Suprema Corte, o discurso dele, ele observa, ela vai aplicar a Constituição como a Constituição está escrita, né? Ela tem experiência judicial estelar, ela é técnica. A gente sabe que isso não é toda a verdade, né? A gente sabe que os interesses políticos e os valores políticos que as pessoas têm são importantes nesses momentos, né? Seria estranho se não fossem. Mas por que o Bolsonaro, né, cria mais esse custo para uma pessoa que ele está indicando? Então, para quem não é apoiador do Bolsonaro, você fica então preocupado, né? Como é que vai ser essa capacidade desse ministro de separar as crenças católicas dele, os valores conservadores, do que é a função de aplicar a lei e a Constituição? E para quem é apoiador do Bolsonaro, fica a expectativa, então ele vai maximizar essa agenda no Supremo. Me parece muito, muito ruim do ponto de vista estratégico, nesse momento, o Bolsonaro colocar a coisa nesses termos. Haveria outros discursos alternativos que seriam muito fáceis, inclusive para fazer um contraste com o Supremo, que ele critica, e que não implicariam criar esses custos para o ministro, para o futuro ministro. Mas, Diego, eu queria te fazer uma provocação aqui, um retrucar. Qual foi o presidente da República que descreveu a sua nomeação para o Supremo no Brasil em bons termos? Eu não me lembro nenhuma vez do ex-presidente Lula ou da presidente Dilma fazendo alguma descrição. O que nós tínhamos que fazer? Tentar interpretar e buscar o currículo da figura indicada para aí entender. Eu acho que pelo menos essa foi a primeira vez que nós tivemos claramente um presidente descrevendo a sua indicação. Em outros momentos, a gente viu o porta-voz descendo no Palácio do Planalto para a sala de briefing e dizendo, escolhemos o ministro para indicar o advogado Edson Fachin para o Supremo por suas qualidades, seu currículo. Tá, mas isso não diz o que o presidente quer.
Eu acho que desta vez nós temos algo que o presidente disse, eu quero isso. E ele foi eleito para tal. E nos outros casos eu acho que nunca teve isso. No máximo, e é isso que é interessante quando se pergunta notável saber jurídico, eu acho que o notável saber jurídico deveria ser aquela coisa. A pessoa indicada, toda a comunidade jurídica fala, olha, eu posso até não concordar, mas tem razão. Esse aqui um dia tinha que chegar ao Supremo. Uma coisa meio subjetiva. Mas quando se indica um Cássio Nunes, a gente imediatamente se pergunta, todo mundo se pergunta, por quê? Porque aparentemente não tem isso, né? Mas eu queria te retrucar nesse sentido. Não, você tem razão. Acho que isso é uma novidade, mas é uma novidade relativa, porque afirmações do tipo, eu vou indicar alguém terrivelmente evangélico, né, ou alguém que é católico, isso é importante, elas são comparáveis em termos de sinalização a que outros presidentes fizeram quando falaram, eu vou indicar a primeira mulher para o Supremo, eu vou indicar uma mulher para essa vaga, eu vou indicar o primeiro negro para o Supremo. Acho que, na medida em que há uma sinalização de certas características para aumentar a diversidade do tribunal, que você acha, isso acho que já tivemos, isso já aconteceu, já foi também sinalizado antes da pessoa ser escolhida nesses outros casos. Verdade. Mas você tem razão que o Bolsonaro, ele na medida em que ele é sincero, né, isso tem um aspecto positivo, né? Ele está dando critério para dizer. Então, tanto para os críticos quanto apoiadores, o que eu tinha em mente é isso daqui. Mas a minha observação, Felipe, era que do ponto de vista do Bolsonaro, isso me parece impor um custo, né, para a pessoa que ele está indicando. E acho que isso pode atrapalhar algumas coisas, mas você tem razão que não é em si ruim que o presidente seja sincero, né? Mas cá para nós, Diego, cá para nós é ótimo que ele bote esse custo, porque aí a gente sabe o que esperar da figura. Porque dos outros candidatos indicados, era assim, vai para o Supremo e a gente não sabe o que esperar. Então a gente fica tentando, eu me lembro de assessores da presidente Dilma e do presidente Lula, falando qual vai ser o teste de fogo do ministro XYZ. E a gente se perguntava, por que teste de fogo? Vocês esperam dele alguma posição em tal processo? A gente não esperava absolutamente nada. Mas eu queria perguntar para a Juliana, diga, Diego. Uma coisinha só, Felipe. Claro. Coisinha, acho que vai ser interessante se os senadores se animarem de pegar essas coisas que o Bolsonaro falou e perguntarem para o indicado. Claro. Né? Você foi descrito pelo Bolsonaro nesses termos. Procede? Vai ser assim mesmo? E eu queria perguntar para a Juliana porque essa indicação, a gente falou disso no episódio anterior também, coloca um bucha de canhão já com articulação dentro do Poder Judiciário. Ele já tinha relações próximas, por exemplo, com o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo e precisava resolver questões jurídicas, administrativas com o TRF-1, falava exatamente com o Cássio Nunes. Então, já é alguém conhecido, alguém que conhece, como diz o ministro Toffoli, as tesourinhas de Brasília. Isso facilita, Juliana, a vida dele e também do governo? Eu acredito que sim, e ele sinalizou isso na fala dele, quando ele estava se referindo à próxima vaga, né, mas que pode ser aplicável talvez para essa, quando ele diz que não quer que a pessoa vote isolada, né, que ela quer que represente os determinados valores conservadores, mas que busque uma maneira de articular dentro do Supremo. Agora, o que chama atenção é que, embora se tenha noticiado que alguns ministros participaram dessa articulação, e aí, notadamente, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, por outro lado, isso já gerou um desgaste com outro ministro, né, que foi o ministro Luiz Fux, atual presidente do STF. Então, se o objetivo é fazer uma composição, uma articulação dentro do colegiado, até o momento isso não foi 100% bem sucedido, ou pelo menos alguma rusga já se gerou nesse processo que pode contar contra, né, essa indicação, essa chegada, uma vez nomeado, desse novo ministro. Então, não sei em que medida, né, essa articulação parcial com alguns ministros do Supremo também não pode gerar um desgaste com outros ministros que prejudica esse objetivo de articulação interna no tribunal. Mas é mais um para a bancada da governabilidade e não para menos. Ele foi... a indicação foi comunicada a dois expoentes de o que pode ser chamado de bancada de governabilidade, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Tomás, queria te ouvir um pouco mais sobre o Cássio Nunes. Alguma visão jurídica a gente pode tirar dele, do que esperar em alguns processos específicos? O que você diria? Então, agora, como a gente tem algumas semanas, eu imagino que as coisas vão começar a aparecer, né? Isso é muito mais fácil. O Diego fez uma comparação
com a nomeação da juíza americana para a Suprema Corte, né? Digamos que lá esse trabalho de juiz é mais fácil, né? Porque tem muito menos decisões, né? Ela também foi juíza por pouco tempo, ela também tem isso em comum, né? Não são tantos anos de judiciário. Você vai lá e você consegue ler todos os votos dela que ela deu nos últimos 3 anos, né? São coisa de 100 votos. E no caso, é claro que um desembargador no Brasil ele dá centenas e centenas e centenas de votos, então é muito mais difícil você peneirar e achar algo que seja relevante, e muitos casos são triviais, né? Então achar aquilo que é relevante. Mas eu imagino que isso vai começar a aparecer, porque as pessoas que atuaram em casos, né, que tiveram decisões favoráveis ou contrárias, em casos que possam revelar algum tipo de posição específica sobre o direito desse desembargador, devem começar a aparecer nas próximas semanas, e é natural, isso é bom que isso aconteça, né, que tem um certo escrutínio. A melhor maneira também de você saber como que um juiz decidirá é olhando como que ele decidiu, né? Nos Estados Unidos, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas reforçam a nomeação de pessoas com experiência no próprio judiciário, né? Pensando em comparações, as pessoas às vezes acham, porque pela experiência, pelo notável saber jurídico. Claro que isso pode ser parte da questão, mas tem 2 elementos importantes de você nomear alguém que já foi um juiz, é que você tem histórico, né? Você tem, digamos assim, um acadêmico pode escolher sobre o que ele fala, sobre o que ele escreve, né? Um advogado pode escolher, às vezes, pegar um caso ou não pegar um caso. Um juiz, o caso chega na mesa dele, ele vai ter que decidir. Então, isso ajuda, às vezes, a gente saber mais sobre essa pessoa. Agora, é claro que um juiz de TRF, a maior parte desses casos são casos, talvez, né, casos simples, né, casos que não sejam polêmicos, que não sejam particularmente difíceis, mas acho que isso a gente vai começar a ver no próximo tempo. Eu acho interessante, quanto a isso, algo que o Diego falou também na última semana, lembrando o que o Diego falou na última semana, que claro que ninguém imagina que o Bolsonaro vai nomear um progressista, alguém comprometido com certas pautas super progressistas, né? Um juiz, sei lá, que seja dos juízes da democracia, né? Que tenha um comprometimento com certas pautas, mas pode ser que um juiz médio, um juiz normal, seja um juiz que seja o conservador o suficiente, né? Porque, na verdade, de novo, a maior parte do que o Supremo faz no dia a dia não são esses grandes casos. Né? O Supremo não declara a constitucionalidade de uniões homoafetivas todo dia. Ele faz isso uma vez a cada muitos anos. Então, no dia a dia, os casos que esses juízes julgam são mais parecidos com o que a gente viu essa semana, né? A Petrobras pode ou não pode vender suas subsidiárias, as lotéricas, os estados podem ou não podem ter lotéricas, né? Esse tipo de atividade que é o dia a dia de um juiz. E nesse sentido também, um juiz de TRF julga casos talvez que sejam mais parecidos do que o dia a dia, o feijão com arroz do Supremo no seu dia a dia. Então as coisas também não são tão fora de padrão, eu diria, em relação a isso. Eu fiquei pensando aqui também nas implicações futuras, né, dessa decisão do Bolsonaro e de como ela foi tomada agora. Essa velocidade, quem foi a pessoa, surgiu meio totalmente fora de quem estava sendo cotado. Meio não, totalmente fora. E o Bolsonaro foi interrogado na live ontem quanto a isso, né? Mas e a fila? E ele listou especificamente os nomes do André Mendonça e do Jorge Oliveira como pessoas próximas a ele que estão na fila. Tem fila, tem fila. E aí é interessante pensar o que significa para quem está na fila, né? A gente sabe que essas 2 pessoas são só 2 dos nomes que têm aparecido. Tem aparecido o nome de ministro da CJ, o próprio Aras tem sido, né, frequentemente mencionado. E aí eu fico imaginando o que a dinâmica dessa fila é afetada pelo fato de que, em uma das 2 vagas que Bolsonaro com certeza vai ter, né, independentemente de reeleição, metade, 50% das vagas foram preenchidas já nesse meio surpreendente, sem ter sido nenhuma das pessoas que estavam, né, nesse grupo ali orbitando, tentando conseguir a vaga diretamente. E para uma pessoa que, então, não passou pelo percurso de ter que se provar, de alguma forma, para o Bolsonaro, como é o caso dessas pessoas que estão na fila. Então, uma pergunta, acho, a se observar é o que acontece se você estivesse nessa fila
né? O que isso significa para você e como isso pode afetar o seu comportamento dessas diversas pessoas que estão sendo mencionadas? Porque tem boas chances da mesma coisa acontecer de novo, né? Vamos testar, Diego? Imaginar o seguinte, no programa anterior a gente falava, alguns desses candidatos vão ter um estímulo para tomar decisões ou para moldar o seu comportamento público pensando nessa vaga. Que estímulo existe agora? O estímulo é o quê? É conhecer algum prócer do Centrão para chegar perto do presidente? Qual é esse caso, ou essa indicação, essa escolha? Eu acho que pega esse estímulo, essa cenoura diante do coelho e joga fora. Ela não significa absolutamente nada. É um processo absolutamente imprevisível, bem a cara do presidente. Inclusive, uma fonte do Palácio diz que o presidente gostou muito do Cássio Nunes Marques quando disse que o judiciário não pode se meter em assuntos de outros poderes, em assuntos que tratam de governabilidade. Qualquer candidato ao Supremo falaria isso. Então, não é essa a razão. Mas, de fato, você menciona algo, eu fico pensando, o comportamento dessas figuras se altera, não do Jorge Oliveira e do André Mendonça, que são já integrantes do governo e continuarão no governo e fiéis ao governo. Mas eu fico me perguntando se os ministros do STJ continuarão decidindo da mesma forma e se o Augusto Aras vai continuar sendo Augusto Aras. Se havia alguns, e aí a gente vai ver, se havia alguma interpretação de que suas decisões eram para isso, agora talvez a gente veja alguma diferença, ou então ele mostra que suas decisões são com base realmente no que pensava, sem nenhum estímulo, e é possível que seja isso. Você quer falar, né, Diego? Só como se até aqui o Bolsonaro estava cultivando a ideia de que eram esses dois critérios, né, não excludentes. A tubaína, a proximidade, o vestir a camisa, o ser de confiança, e o conservadorismo, os valores, né? Se tivesse os dois, melhor ainda. Então, tem que se mostrar preenchendo esses dois critérios. Aí vem uma indicação que não preenche nenhum dos dois, gera esse problema. Eu só diria, eu não sei se é tão claro que não preenche nenhum dos dois. O que eu quero dizer é, talvez, aquilo que você falou, talvez seja um mínimo, né? Talvez a gente estava imaginando quem tem mais isso, quem bebe mais tubaína, quem é mais conservador. E talvez, como você mesmo falou, talvez tenha que ser alguém que causa uma boa impressão no presidente, claro, e alguém que pareça ele, que pelo menos, não precisa estar completamente alinhado com tudo que ele queira, mas só de não ser alinhado ao contrário, né? É interessante, inclusive, nessa nomeação, né? O fato de que a sua nomeação para o TRF, originalmente, foi feita num governo petista, é uma coisa que foi levantada por algumas pessoas. E é interessante o Bolsonaro, que às vezes se apega a essas coisas dizendo, não, mas o que tem isso? Isso é normal, qualquer pessoa que passou décadas no governo nos últimos anos tem que ter tido alguma relação, senão como é... Então é interessante a gente ouvir da boca dele o tipo de argumento que algumas pessoas talvez diriam para ele, quando ele parece se incomodar com esse tipo de coisa. Então, mas ao mesmo tempo, a dúvida que eu fico é, o Recondo está falando sobre o quanto a imprevisibilidade pode fazer com que as pessoas pensem que parem de jogar, digamos assim. É tão imprevisível que eu não posso jogar. Mas não sei também, quanto é tão imprevisível que tem que estar jogando, qualquer um pode ser. Se você tiver a vaga certa, aparecer no momento certo, na semana em que você causou uma boa impressão, pode ser você ou pode não ser. Então, é claro que é um jogo, talvez que os jogadores fiquem sejam menos capazes de previsibilidade sobre quem está na frente na pontuação, quem está mais perto de levar. Mas isso não significa que as pessoas vão parar de jogar, né? Que as pessoas vão parar de estar interessadas nisso. A imprevisibilidade também mostra que é ele que faz, que se ele um dia tiver uma reunião com você e você está querendo uma vaga para o STJ e ele achar você um candidato que ele achou interessante e falar, não, você vai para o Supremo, a pessoa vai para o Supremo. Isso também abre um pouco o leque, né? E é claro, uma coisa que o Recondo também já falou, ao não escolher os candidatos óbvios, ele também não fez essa disputa talvez continue, né? Ninguém perdeu nesse momento. Todo mundo perdeu, mas também não é que um ganhou contra o outro. Isso também é algo interessante da situação que a gente está vendo agora, né? Mas desculpa, Ju, vai lá.
Não, tranquilo. Eu ia falar que mesmo que nessa análise, né, a gente levantando os critérios, os fatores, a pergunta o que ele tem que os outros não têm, ela não é respondida, né? A gente fica aqui dando volta, mas a gente ainda não conseguiu chegar nisso, porque em todos esses critérios parece que outros atenderiam melhor, qualquer que seja o critério. Tudo bem, pode ser que ele reúna todos esses elementos numa certa medida, que talvez seja o ponto ótimo aí dessa reunião de elementos, né? Assento para o centrão, um certo conservadorismo, não sei, um jeito que o presidente Bolsonaro aceno político para o Nordeste, né? Para uma região que vai ser importante numa eleição. Pode ser que sim, mas assim, não é tão óbvio, né? O que o distingue nesse meio e a gente continua se perguntando. E ainda com relação a isso que vocês estavam falando, né? Acho que o ponto do Tomás é interessante, de que a retirada de uma vaga poderia acirrar ainda mais essa prova de lealdade, né? Poderia deixar com que essa prova tivesse que ser ainda mais cabal, gerar mais sacrifício dos atores que quisessem estar concorrendo a essa vaga, mas realmente eu tendo a concordar que na falta de confiança e de qualquer previsibilidade, pode ser que isso também se torne um custo muito alto, né? Porque alguém que se comprometa tanto em mostrar uma certa lealdade com o governo, na esperança dessa próxima vaga, talvez esteja inviabilizando outros caminhos e não consiga nada, né? Então, talvez vire um custo muito alto, pelo qual não vale a pena se sacrificar diante da postura que vem sendo observada do presidente Bolsonaro, que é não necessariamente manter a sua palavra em termos de quem vai ser nomeado ou quem não vai ser nomeado. Mas, Juliana, só uma coisa pontual é que é difícil a gente tomar uma decisão numa situação como algo que indica como que o Bolsonaro vai seguir na próxima, né? Então, só seguindo a sua linha, você tem razão que isso talvez mostre que isso não é relevante, mas em certa medida foi assim que o Procurador-Geral da República virou Procurador-Geral da República, né? Ele sinalizou um alinhamento com certas pautas ideológicas e ele não seguiu o caminho da lista tríplice, né? Do candidato de ser entre os três. Ele optou por esse caminho. Então, pelo menos para ser nomeado com o PGR, pareceu que isso funcionava. Daí eu acho que as pessoas podem pensar, poxa, se para ser PGR funciona, talvez para ser ministro Supremo também. Mas eu não sei o quanto dá para a gente tomar a maneira como a decisão foi tomada numa situação como algo que prevê como vai ser a próxima, né? O que vale também para essa. O fato de que essa vaga foi dessa maneira não significa que a outra vai ser do mesmo jeito, né? Então, acho que essa também é uma dificuldade de qualquer tipo de qualquer análise que seja... Uma coisa é a gente fazer uma análise explicativa, olhar para o que aconteceu, o que está acontecendo e tentar entender o que está em jogo. Pensar que isso é preditivo de comportamento e que, portanto, isso pode guiar como outras pessoas vão se comportar porque elas querem essa nomeação no futuro, eu não sei o quanto essas pessoas próprias acham que dá para fazer isso. E se elas não acham que dá para fazer isso, bem, eu acho que talvez elas continuem fazendo o que elas estão fazendo mesmo. Se você não considera que tem custos continuar fazendo o que está fazendo, né? Parece que é uma coisa de custo zero, mas aí algumas pessoas estão arriscando reputações para certos grupos, para outras comunidades profissionais para conseguir essa vaga, né? Eu só observaria que, com relação à fila, para mim um dado objetivo a fila não andou. A fila continua igual. Uma vaga diminuiu e a fila não andou. Quem estava na fila continua na fila. Então, eu só vejo acirrando. Eu não vejo. Acho que se indicasse alguém da fila, talvez aliviasse, porque é uma pessoa que estava próxima, que estava indicável, a menos, né? E essa fila não é especulativa, não. É o Bolsonaro que está dizendo. Essas são as pessoas que estão na fila, né? Não é quem está de fora observando. Então, a fila que o próprio Bolsonaro descreveu que tem não andou. Acho que isso vai gerar frustração. O presidente nunca prezou por liturgia, né? E inclusive é elogiado por seus eleitores por isso. Ele botou um furão na fila, né? Se tinha uma fila, ele botou alguém na frente. Quem está atrás, olha, eu vou discordar do Tomás só nesse ponto e a gente caminha para fechar. Eu acho que na falta de previsibilidade gera bagunça mesmo, o caos. Cada um vai fazer o que quiser e o presidente, no momento, na semana específica, num dia específico, quiser tal pessoa, ele vai escolher. Portanto, está todo mundo livre. É assim, abriu a porteira, a boiada se espalha, cada um está por si. E a gente vai ver no próximo ano, julho de 2021, o ministro Marco Aurélio completa 75 anos, e aí a gente vai ter mais uma indicação para a gente tentar achar ou identificar as razões do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria, caminhando para o final, começar pela Juliana para a gente escolher
um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Obviamente, eu não sei se alguém ia fazer isso, mas colocar Cássio Nunes como personagem da semana é muito óbvio. Essa daí todo mundo concorda, mas vamos para outra coisa. Juliana, você primeiro. Eu retomaria aquela ação que está no Supremo sobre os planos para combate à Covid com relação aos povos indígenas, né? Essa semana houve uma manifestação dos autores no sentido de que uma das determinações do Supremo, que era a sala de situação, não está sendo cumprida, né, há 2 meses, e o governo federal não está colaborando nesse processo de comunicação e de pensar medidas de maneira aí dialógica e conjunta. Então, é mais um daqueles casos em que a gente chama atenção pelo fato de que a gente não pode se satisfazer com a decisão, né? A decisão ela é importante, ela pode ser importante, mas que é muito importante também acompanhar a implementação desse processo, né? Eu chamo a atenção para o fato ainda de que, nesse caso, o governo federal se adiantou, né? Disse que já estaria cumprindo com as exigências, etc., e, de alguma maneira, talvez tendo saído um pouco, né, dos holofotes ou da projeção, assim, o governo começa a também dificultar essa continuidade aí desse caso, dessa decisão, que foi bastante comemorada e, enfim, que repercutiu bastante, inclusive pela atuação aí do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Diego, e você? O que você destaca ao final da semana? Então, na semana passada, a gente discutiu essa decisão, na retrasada, se não me engano, que o ministro Marco Aurélio, na ausência por licença médica do ministro Celso, decide que o plenário deveria decidir sobre o depoimento do Bolsonaro nesse inquérito sobre ele e o Moro, teria que ser, né, poderia ser por escrito. E o ministro Marco Aurélio pautou para o plenário virtual e colocou o seu voto no plenário virtual. A gente comentou esse voto aqui no Sem Precedente. O ministro Celso de Mello, então, reassumindo a posição de relator original, oficial do processo, ele deu uma decisão tirando do plenário virtual, né? Ele cancelou a decisão do ministro Marco Aurélio, na decisão de pautar no plenário virtual, disse: o relator mantém os poderes originais de decidir pela pauta. Ele estava apenas me substituindo, não tinha urgência. Se fosse urgência, teria que redistribuir o caso. O ponto é que o relator, e foi uma discordância respeitosa no voto do ministro Celso de Mello, o relator, o ministro Marco Aurélio, estava me substituindo precariamente, não pode tomar uma decisão que eu não possa alterar depois. E eu quero que seja julgado pelo plenário físico. Então, a gente vai ter que, agora fica à espera dessa decisão, se vai dar tempo antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello no dia 13. Mas essa decisão do depoimento do Bolsonaro vai ser decidida, a princípio, no plenário físico. Tomás, e você? Qual é o seu destaque? Bem, como a gente não pode escolher o Cássio Nunes, por ser óbvio demais... Não, mas pode, tá? O outro lado dessa moeda seria, de fato, o ministro Celso de Mello. Nós temos mais 10 dias do ministro Celso de Mello. Acho que vai ser interessante observar como que vai ser o seu comportamento, suas decisões, se ele vai atuar nos próximos 10 dias. E talvez pela ausência, né? Então, o não personagem da semana, no sentido da sua ausência surpreendente para qualquer pessoa que estivesse imaginando essa situação há um ano ou 2, que é... Quem imaginaria que não seria Sérgio Moro há um ano que seria indicado para o Supremo, né? E hoje ele é mencionado pela sua ausência. Talvez se ele tivesse continuado juiz, nós estaríamos de maneira não surpresa vendo um juiz de primeira instância, né, de um TRF sendo indicado. Nós estamos vendo um juiz de TRF sendo indicado, um juiz que ninguém esperava, e aquele juiz que todo mundo esperava há um ano, que fosse o grande candidato, o grande supremável da nação, realmente hoje a sua ausência é muito notável, eu diria isso. Eu, para fechar, vou destacar apenas, tem a ver com a indicação, mas juro que a personagem não é o Cássio Nunes nem o Bolsonaro, mas a relação do presidente Bolsonaro com Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eu acho bastante interessante, e nessa falta de liturgia que nós mencionamos, que o presidente tenha submetido a escolha ao ministro Gilmar Mendes e ao ministro Dias Toffoli. Inclusive, quando ele marcou a conversa com o Gilmar Mendes e com o Toffoli, ele mandou a mensagem dizendo: vocês vão gostar do nome.
E quando ele falou o nome, os dois se surpreenderam absolutamente, mas acho interessante como os dois, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, têm uma articulação permanente com a política e, inclusive, se sobrepõem nesse sentido ao presidente Luiz Fux. Nós voltamos na próxima semana, mais um Sem Precedentes. Obrigado, Juliana, Tomás, Diego. Até lá, até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada, Obrigado. até mais. Até mais, valeu. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.